Amém? Glória a Deus. Bendito seja o soberano, Deus de toda glória, o Deus de Moisés, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus e Pai de Cristo Jesus, o Deus de Pedro, Deus de Paulo, Deus de João, o Deus de Gênesis é o mesmo Deus do Apocalipse, não muda. Ele não perdeu a sua identidade lá no Egito. Ele não perdeu o seu poder no Egito. Ele não deixou a sua soberania lá no Egito. Pelo contrário, ele é rei, é eterno, é sempre eterno, né, poderoso. Ele é aquele que era, que é e sempre será soberano sobre todas as coisas. Amém? Deixa eu colocar aqui o horáriozinho rapidamente. Aqui. Pronto. Então, meu querido e amado amados irmãos deste canal, Metanoia da Graça, sou seu irmão Van, aqui de Cabedelo, capital João Pessoa, estado do Nordeste brasileiro, este país gigante, né? Para a glória de Deus, foi Deus que criou, né, este continente. E estas pessoas vieram para cá, né, porque Deus assim quis na sua soberania. Nasci em Cabedelo, João Pessoa, porque foi da soberania de Deus que assim eu nascesse aqui. Filho, né, de Antônio, de Dona Severina, teve 8 filhos, tenho 8 irmãos. Tive 8 irmãos para a glória de Deus, conforme a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Vamos lá. Então, aqui, preste atenção aqui agora. Olha só, olha o que Paulo diz. Carta de Paulo aos Romanos. Estamos certos, beleza? Antes de tudo, de dar continuidade, deixa o like aí, aperta aí no like, se inscreva no canal e compartilha com força para a glória de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Plano de Deus. Fomos chamados conforme o plano de Deus. Conhecemos os planos de Deus? Não. Eles são executados na história do homem, em suas gerações. Tudo que Deus faz é perfeito. Glória a Deus. Então, amados, como eu falei no vídeo passado, a gente percebe que muitos irmãos da graça, eles têm dificuldade, né, de entender soberania de Deus, que Deus criou o bem e o mal, que Deus controla o bem e o mal, que Deus manifesta o bem e o mal, manifestou e manifesta na história do homem. Então, esses meus vídeos que eu estou fazendo é justamente para você entender que Deus é soberano e que está nas Escrituras. E por isso, né, alguns, né, me chamam de herege, mentiroso e tal, e lá vai. Mas é como eu perguntei, Paulo foi um herege, Pedro foi um herege, Jesus foi um herege, por dizer que o mesmo Deus que operou lá no Antigo Pacto é o mesmo Deus que continua operando, segundo Jesus, segundo Pedro, segundo Paulo, nos dias de Pedro, de Paulo e de João, e é o mesmo Deus que ainda opera nos nossos dias. Beleza? Tranquilidade na sua soberania. Agora, a pergunta que eu deixo para você é a seguinte. Olha só, a pergunta que eu deixo para você é a seguinte. Você aqui deste canal e você que está me vendo pela primeira vez, que ainda não crê na soberania de Deus, conforme o ensinado nas Escrituras, você aceitaria, acreditaria e seguiria alguém que dissesse estas palavras?
exemplo, que dissesse isto aqui, ó, você iria continuar crendo no escrito dele, porque ele disse que o Deus dele é soberano e faz como lhe apraz, segundo o seu plano, segundo a sua vontade. Você aceitaria isto aqui, ó? Romanos 9, olha só, Romanos 9, versículo 13. Você aceitaria isso? Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Você aceitaria o escrito deste homem? Você confiaria no que ele fosse escrever em outras cartas, outros assuntos, outros temas? Este homem não foi um herege? Este homem não foi um mentiroso, por dizer assim? Este homem não disse que Deus tinha dupla personalidade? Outra questão aqui. Você aceitaria se ele dissesse assim, ó, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo que o Deus dele, o Deus que ele serve, amou um e odiou, rejeitou, aborreceu outro. Ele foi um herege? Ele foi um mentiroso, por dizer isto? Outra. Você continuaria aceitando o testemunho deste homem, lendo as cartas e crendo no evangelho da graça dele? Você tinha coragem de dizer que este homem não teve o Espírito Santo, ou tem o Espírito Santo, que ele foi um pregador da graça? Se ele dissesse isso, olha, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele tem misericórdia de quem ele quer, né? Ou seja, ele tem misericórdia de um e de outro não. Você, Romanos capítulo 15, vamos ver, Romanos capítulo 9, versículo 15, aqui ó, versículo 15, porquanto ele declara a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem me desejar ter compaixão. Você continuaria lendo este homem aqui, esta carta dele? Este homem tem o Espírito Santo? Ou este homem é um herege e um mentiroso? Você continuaria lendo, né, acreditando e seguindo alguém, né, e dizendo que ele é da graça, se esta pessoa dissesse isto aqui, ó, de um homem, né, se ele dissesse assim, o meu Deus... Se esta pessoa dissesse assim, o meu Deus, a quem sirvo, endureceu o coração de um homem e de todo o seu exército e de milhares de pessoas para matá-los. Você continuaria lendo a carta deste homem? Você dizia que este homem é da graça? Ou você iria dizer, não, se uma pessoa disser que Deus endureceu o coração do faraó, de muitas pessoas, de alguém e de milhares de pessoas para matá-los, eu não aceitaria. Este homem não tem o Espírito Santo. Este homem é um herege e um mentiroso. Olha o que Paulo disse, Romanos 9, 17. Pois diz a Escritura ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder de destruição e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Você diria, este homem tem o Espírito Santo? Este homem não é mentiroso? Este homem não é um herege? Você, que não acredita na soberania de Deus, aceitaria o testemunho? Dizia que este homem é um herege, um mentiroso, ou este homem tem o Espírito Santo? Quando ele diz assim, ó, o meu Deus, o Deus a quem sirvo, fez pessoas para a vida eterna e pessoas para a perdição eterna. Você continua, este homem é um herege ou um mentiroso por dizer isto? O meu Deus fez pessoas para destruição e fez pessoas para a vida eterna. Versículo 20, Romanos 9, 20. Olha só, todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo, por que me fizeste assim? 21.
Ou o oleiro não tem todo o direito, o soberano não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso a fins nobres e o outro para usos menos nobres. Deixa eu colocar nesta versão para que outros possam entender melhor. Deixa eu ver aqui. Esta aqui. Só um momento. Aqui. Aqui, ó. Esta aqui, pronto. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Este homem, Paulo, tem o Espírito Santo? Foi um herege ou foi um grande mentiroso? O que é que você me diz? Você continuaria lendo? Foi Paulo que disse isto aqui, que o Deus dele criou pessoas para serem salvas e outras pessoas não. Criou pessoas para a glória dele e outras pessoas para serem destruídas. Este homem tem o Espírito Santo? Outro, você aceitaria, acreditaria e seguiria alguém que dissesse: o meu Deus, a quem eu sirvo, preparou de antemão pessoas para enfrentar a sua ira, que Deus iria derramar a sua ira sobre pessoas, iriam destruí-las, matá-las, né, assolar pessoas para e outras pessoas para desfrutar as riquezas dele. Este homem tem o Espírito Santo, pode dizer isso, que Deus criou pessoas para serem destruídas, assoladas, né? Para perecerem, né? E em contrapartida, esse mesmo Deus deste homem, ele diz que criou pessoas para desfrutar de toda a sua glória. Romanos capítulo 9, versículo 22, que diz assim, ó, 22, e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos. Aqui não é vaso de jarro e de flor, não. São pessoas da ira, preparados para a perdição. Quem disse foi Paulo. Paulo disse que Deus preparou pessoas para enfrentar a ira de Deus. E em contraproposta, ele diz aqui, ó, olha só, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Este homem tem o Espírito Santo? Este homem é herege? Este homem é mentiroso? Este homem está falando a verdade? Você confia nos escritos de Paulo? Foi Paulo que disse, ó, preparou pessoas para serem destruídas e preparou pessoas para gozar das suas riquezas, das suas glórias. Este homem está falando a verdade? Este homem está dizendo que o Deus dele tem poder de fazer isto? Outra coisa aqui, agora, muita atenção no que eu vou lhe falar. Presta bem atenção aqui nessas revelações, bem atenção aqui no que você vai ouvir. Este mesmo Paulo que disse tudo isto aqui, que o Deus dele soberano, era um Deus que amou um, odiou o outro. Presta atenção, quem disse foi Paulo. Era um Deus que preparou pessoas, foi um Deus que endureceu o coração de pessoas, né? E destruiu ali cidades, países, nações, na sua soberania, com seu propósito, seus planos. Mas também ele disse que era um Deus que salvava, que preparou pessoas para conhecer a sua glória, para viverem eternamente. Quem disse foi Paulo. Este homem, herege, mentiroso, ou é da graça? Preste atenção aqui agora. Este mesmo homem chamado Paulo, o apóstolo do Evangelho da Graça, este mesmo Paulo, deixa eu colocar aqui, 1 Tessalonicenses, olha o que ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 9, é Paulo que está escrevendo, presta atenção. Você dá crédito a este homem?
Ele fala a verdade por dizer que o Deus dele, o soberano, certo? Agiu nos tempos dele com o bem e com o mal. Você acredita neste homem? De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. 1 Tessalonicenses, o 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé. Deixa eu ver o 9, para a gente não... Qualquer atividade que os converteste, servir, oh Deus, não. Capítulo 2, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, né? Aqui, capítulo 2, versículo 7, aqui. 2 Tessalonicenses, assim não vai não. Capítulo 1, aqui, versículo 7, deixa eu ver se é o versículo 7. Das aflições sereis também consolação. Aqui, presta atenção, olha o que este homem diz. 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, por isso que não ia. Aqui agora vai. Eu estava em Corinto, meu amigo. Agora vai. Aqui, ó. Aqui, capítulo 2. 2 Tessalonicenses. Aqui. 2 Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui. É muita coisa para a gente achar. Aqui, pronto. Olha só. Você daria crédito a este homem? Este homem tinha o Espírito Santo ou este homem foi um grande herege por dizer que o Deus dele fez isso aqui? Foi o Deus de Paulo que fez isso. Preste atenção. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde os céus, com os anjos do seu poder. 8, com labareda de fogo, tomando vingança dos que conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 9, os quais, por castigo, perecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha o que este homem disse. Agora você vai para capítulo 2, versículo de número 9 e 10. A esse cuja vinda e segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. O 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Este homem está dizendo que pessoas vão perecer, vão ser destruídas, não vão herdar a vida eterna, por serem desobedientes ao Evangelho de Cristo Jesus. Preste atenção, quem disse foi este homem. Ele é um mentiroso, ele também é um herege, foi um herege. Agora, este mesmo Paulo disse que existem pessoas que não conhecerão a Deus, não obedecerão ao Evangelho de Cristo, sofrerão penalidade de eterna destruição e serão banidos da presença de Deus. Quem disse foi este homem. Pode isso, meu querido irmão? Pode ou não pode? Ele poderia ter dito isso? Sim ou não? Ah, mas é Paulo? Agora, olha o que ele disse também. Presta atenção. Versículo 10. Ele diz: vão perecer e não serão salvos. Por que vão perecer e não alcançarão a salvação? Aqui, ó, vão perecer, aqui, ó, serão destruídos, porque não receberão o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, se vão perecer, não serão salvos. E por que vão perecer e não serão salvos? Tudo isto, repito, olha o que eu vou dizer para você. Este mesmo homem, Paulo, disse que tudo isso que aconteceu na geração dele, na graça aqui, viu? Ano 52 já, que é ano 52 da primeira era cristã. Não é lei não, se preocupe não que não é lei não. É graça pura. Este mesmo homem disse que essas pessoas
não serão salvas. Tudo isto, que eles iriam perecer, não deram ouvido, não deram crédito, não iriam aceitar, né, o evangelho da salvação, da graça de Cristo, não iriam ter metanoia, não iriam herdar a salvação. Sabe por quê? E segundo Paulo disse que eles foram destinados, como disse Pedro, para não herdar a salvação, porque Deus lhes mandou a operação do erro. Porque Deus provocou tudo isto aqui, a operação do engano, para que eles perecessem, porque não receberam o amor da verdade e para não serem salvos. Tudo isto foi provocado pelo Deus de Paulo. Irmão, isto é uma heresia. Isso não está na Bíblia, não. Isso é um texto fora do contexto. Isto foi no tempo de Paulo. Isto foi na antiga... Antiga não. Você não pode dizer que foi na antiga aliança. Segundo Tessalonicenses, ano 52. Você não pode dizer que aqui Paulo estava no tempo de Moisés. Tem como, meu irmão. Não tem como forçar o texto. Você não pode dizer que, a não ser que você diga que Paulo foi um herege. Vou provar para você. A não ser que você diga que Paulo foi um grande mentiroso. Mesmo assim eu discordo de você. Paulo nem foi herege, Paulo nem foi mentiroso, e Paulo tinha o Espírito e as revelações do Evangelho da Graça. Paulo disse que pessoas iriam ser enganadas, preste atenção, pessoas iriam perecer, não iriam receber o amor da verdade e não iriam ser salvas. Sabe por quê? Por causa disso aqui, Agora vou lhe mostrar aqui, presta atenção aqui agora. Olha o versículo bomba. Revelação, graça pura, poder de Deus. Olha o que é que você vai ver aqui nesta tela. Quem escreveu foi Paulo que escreveu para a igreja tessalônica, para esses irmãos aqui. Repito, Paulo mentiu, Paulo foi um herege, ou Paulo disse que o Deus dele era poderoso para realizar isto aqui, versículo 11. Por isso, o Deus de Paulo lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Pode parar. Pode parar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Quem disse foi Paulo. Chame Paulo de herege, chame Paulo de mentiroso. Aqui é o Evangelho da Graça, nova aliança, novo céu, novo terra. Evangelho da Graça pura. Quem está escrevendo? Paulo. Calma. Deixa eu voltar, capítulo 1, versículo... Não foi Paulo não, irmão. Isso aqui foi um herege que escreveu isso aí. Não foi Paulo não. Calma. Capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Foi Paulo ou não foi Paulo? Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Irmão, não mostre isso não. Tem muitas criancinhas bebendo leite que ainda vão se atrapalhar, vão crescer, vão aprender a não discutir com as Escrituras. Aqui, capítulo 1 agora, você vai vir capítulo 2. Olha o que é que Paulo disse. Olha o que é que o apóstolo Paulo disse. E por isso, aqui, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, os que estavam perecendo, porque não receberam. Por que não receberam? Porque estavam perecendo. E por que não creram na verdade? E por que não foram salvos? 11. É por isso que Deus lhes enviará a operação do erro para que não creiam, para que creiam a mentira, ou para que não creiam na verdade. Por que não for crer na verdade? Porque Deus enviou a operação do erro. Vamos ver aqui, nesta versão aqui pra gente, aqui século 21. Vamos ver todas as versões para tirar todas as suas dúvidas.
É por isso que Deus lhe envia a atuação do erro para que creiam na mentira. Eita, meu Deus. E agora? E agora, pregador? Você que disse, aqui foi o Deus Moloque? Aqui é o Deus de Paulo. Paulo é um herege? Paulo foi um grande mentiroso? Paulo disse que Deus tinha dupla personalidade? Texto fora do contexto. Não, um versículo acrescentado. Não, Antigo Testamento. Não. Por isso que Deus lhes envia. Quem é que enviou? Deus. Moloque? Não. Deus lhes envia a atuação do erro. Deus enviou a atuação do erro. Para quê? Para que creiam na mentira. Pode isso, Arnaldo? Pode isso, pregador da graça? Outra versão, para a gente fechar aqui. Aqui, King James. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. É por isso que Deus lhes envia. Deus lhes envia ao coração deles, para que eles não creiam, uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Outra versão, quem sabe esta também é sua versão, século 21. É por isso que Deus lhe envia a atuação do erro, para que creiam na mentira. Por que eles creram na mentira? Porque Deus enviou uma operação. Pode isso, pregador da graça? Que isso, irmão Van? Só está falando uma heresia. Foi Paulo que escreveu, meu amado. Foi Paulo, viu? Me desculpe, mas foi Paulo. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Outra aqui, outra versão transformadora. Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. E aí, Arnaldo? E aí, pregador da graça? Não, irmão Van, eu não tinha visto isso ainda não, irmão Van. Eu estou pesquisando agora, estou gostando, irmão Van. Está de parabéns. Mas você, pregador da graça, não vai aceitar essa verdade de Paulo. Sabe por quê? Porque se você concordar com Paulo, comigo não, com Paulo, vão excluir você do sistema da graça. Você não vai ganhar escrito, você vai ser excluído, você vai ser taxado como um herege, mentiroso, se você crê, como disse Paulo. Escavaque, estude isto aqui, ó. No próximo vídeo eu vou trazer isso aqui, ó. O que significa o poder para serem enganados? Eu vou trazer para você detalhadamente tudo isto aqui, ó. Este poder aqui do versículo 10, olha, aqui, ó. E com todo tipo de mentira perversa foram enganados, estão caminhando, este povo aqui, ó, que Deus enviou um poder para que eles não crescem na verdade e crescem na mentira, que Deus mandou, segundo Paulo. Este povo aqui, ó, com todo tipo de mentira, aqui, ó, perversa, para serem enganados, os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Eles se recusam. Por que eles se recusam? Por que creram na mentira? Por que foram enganados? E por que não foram salvos? 11 diz, o 11, ele completa o 10. O 11 responde o 10. Portanto, Deus fez que sejam enganados. E eles crerão nessas mentiras. Foi quem fez? Jeová. Quem é Deus aqui? O Deus de Paulo. Paulo foi um herege? Paulo mentiu? Próximo estudo, vou trazer detalhadamente só isso aqui agora. A gente vai entrar nisso aqui, ó, nessa questão. O poder na mentira, no engano. O que é que essas palavras, quais as revelações que essas palavras traz do grego, da língua original? O que é que significa cada palavra dessa? Engano, mentira, destruição. Amém? Paulo mentiu?
Paulo foi um herege? Novo Testamento? Graça pura? E aí? E aí, pregador? Como é que você se sai dessa? Paz de Cristo? Próximo estudo você não pode perder. Nenhum estudo deste canal Metanoia da Graça. Deixa teu like, se inscreva no canal, dá uma força aí ao irmão Van e compartilha para a glória de Cristo Jesus. Aqui ó, pregador, foi Deus, Jeová, Elohim, Adonai, o Espírito, que fez que eles fossem enganados. Foi Deus que fez, que operou, que eles fossem enganados. E Deus que operou, foi Deus que não quis, que eles não crerão, que eles, crerão. Foi Deus que manifestou neles uma ação para que eles crescem nessas mentiras. Foi o próprio Deus. Paz do Cristo eterno.